Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre essa coisa maravilhosa aqui que lançou nos cinemas, nova animação da 20th Century Studios. Eu amei esse filme, mas eu vou deixar os elogios para depois da vinheta. Antes disso, se inscreve no canal e já deixa o like nesse vídeo. Agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Ron's Gone Wrong, Ron Bugado, novo filme da Locksmith Animation, distribuído pela 20th Century Studios, dirigido por Sarah Smith, Jean-Philippe Vine e Octavio Rodrigues. Antes de mais nada, eu queria deixar uma reflexão para vocês aqui, né? Quando a Disney comprou a Fox, hoje 20th Century Studios, veio no pacote duas buchas, entre aspas. Uma delas chamada Blue Sky Studios, que fez nada mais nada menos do que Rio e Rio 2 e a franquia A Era do Gelo. Esse estúdio foi fechado. E a outra bucha era o contrato de distribuição das animações da Locksmith Animation que tinha sido firmado. Esse contrato, a 20th Century Fox, na época, ia distribuir todos os filmes produzidos pelo estúdio. O primeiro seria Ron Bugado. A Disney já tratou de cancelar esse contrato. A partir de agora, as próximas animações da Locksmith Animation serão todas distribuídas pela Warner. Aí fica aquela questão. Animações da Disney nos cinemas, nos últimos anos, nós temos 3 normalmente. Ou são 2 da Disney ou 2 da Pixar todo ano. Exemplo, esse ano tivemos Raya e Encanto da Disney e Luca da Pixar. Imagina que legal seria se tivéssemos 5 animações da Disney nos cinemas no ano. 3 da Disney ou da Pixar, uma da Locksmith Animation e uma da Blue Sky. Cara, eu ia amar. Vocês sabem muito bem que o meu estilo de filme preferido é animação. Eu sou fã da Disney porque eu amo animações. E a gente tem um leque muito escasso de animações nos cinemas recentemente. Principalmente de animações boas, né? A DreamWorks vem lançando fracasso atrás de fracasso, a Illumination não sabe fazer filme bom, nunca fez, a Warner vem fazendo um filminho ou outro mais ou menos de vez em quando, e a Sony vem surpreendendo, né? A Disney e a Pixar estão dominando junto com a Sony, então falta animação boa. E eu com certeza confiava muito na Blue Sky para fazer boas animações, e depois de Ron Bugado eu já sou fã da Locksmith Animation, porque esse filme aqui é sensacional. Então deixa a reflexão, imagina que legal, digo mais ainda, imagina que chique se a Disney resolve colocar o selo dela nessas animações, que nem ela faz com Disney e Pixar. Imagina que legal, Disney Locksmith ou Disney Blue Sky, né? Tem agora um estúdio novo chamado Kugali, que tá fazendo uma série pro Disney Plus, que é a Disney Kugali. Eu adoraria que a Disney fizesse isso com outros estúdios. Bom, infelizmente isso é só um sonho meu, porque a Disney não pensa da mesma maneira que eu, mas eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Comenta aqui embaixo. Antes de eu falar do filme, eu queria fazer um elogio e duas reclamações breves. O primeiro elogio é para as crianças que estavam no cinema. Estou muito feliz de que o cinema esteja retomando as atividades com força. A sessão que eu fui assistir de Ron Bugado era uma sessão que estava bem cheia, tinha bastante criança, e eu achei bem interessante como as crianças estavam em silêncio, cara. É muito legal isso, crianças em silêncio. Quando a gente vai assistir uma animação no cinema, a gente já espera que vão ter crianças e que as crianças vão fazer barulho, porque criança é assim mesmo, criança quer conversar, quer mostrar para a mãe, quer perguntar, completamente natural, a gente até tolera, né? Mas foi um silêncio até fora do normal, normalmente tem um pouquinho de barulho a mais e eu fiquei muito feliz com isso. Parabéns aos pais por terem educado bem os seus filhos, e aqui fica uma cutucada a essas porra desses adolescentes que vão assistir filme de terror ou de super-herói, que não sabe calar a porra da boca no filme, porque tem adolescente que é um cacete, cara, não sabe assistir filme em silêncio, né? Aprendam com essas crianças que foram assistir Ron Bugado, elas sabem ficar em silêncio. Agora as duas breves reclamações. A primeira é que a sessão que eu fui assistir era dublado e a gente ainda tem uma escassez muito grande de filmes animados legendados no cinema. É compreensível, tem a questão da oferta e da demanda, né? Mas é por isso que eu era tão a favor do Premier Access, né? Raya e o Último Dragão, por exemplo, a primeira vez que eu vi foi na sala de cinema, tive essa experiência maravilhosa de ver o filme no cinema, mas depois eu cheguei na minha casa e revi o filme legendado para poder fazer a crítica para vocês. Eu sempre opto por ver os filmes legendados. É muito difícil achar uma sessão de animação legendada, eu tive que achar a sessão lá em São Paulo, ia ficar muito fora de mão para eu assistir, então não pude ver o filme legendado. Então fica essa reclamação aqui, ou põe filme legendado em mais salas, em mais cidades, ou volta com uma alternativa mais democrática, como era o Premier Access, por exemplo.
E a terceira reclamação é pra dublagem de Ron Bugado. Fui assistir dublado e a dublagem do filme é péssima. Os dubladores não são bons, existe um ou outro dubladorzinho mais ou menos ali, mas a grande maioria dos dubladores não é boa, não sabe colocar a emoção exata na voz, não gostei da dublagem, e o diretor de dublagem aqui não adaptou bem e mudou muita coisa. E uma das coisas que mais me incomodou foi uma piada que tava no trailer, aonde o protagonista fala pro Ron que ele tem um tamanho, né, que ele é baixinho que nem eu, aí o Ron fala pra ele, você poderia ser mais alto, as meninas iam gostar mais. Aí aqui no Brasil o cara, né, adaptou pra, você precisa ser mais alto porque você poderia alcançar lugares mais altos. É sério isso? O que tem de errado em as meninas iam gostar mais? Essa piada é muito errada para uma criança ver? Meu, eu achei absurdo. Primeiro que não é papel do diretor de dublagem mudar as coisas. A Sarah Smith lá e o Jean-Philippe Vine não idealizaram um filme assim? Então deixa a porra do roteiro do filme do jeito que tava. Ah, mas eu não concordo com essa piada. Foda-se. O problema é seu. Se a piada tava lá, se o diálogo tava lá, você tem a obrigação de deixar. Você não tem propriedade pra mudar o que tá no filme. Olha, cara, eu tô realmente puto, cara. E não é um caso só não, viu? Eu tô dando um exemplo aqui, mas tem vários nessa dublagem. A dublagem de Ron Bugado é um lixo e o diretor de dublagem, ele não fez o trabalho dele corretamente. Não gosto de filme dublado, mas se é pra ver dublado, pelo menos que a dublagem esteja boa. E a dublagem de Ron Bugado é uma bosta. Vamos falar do filme agora, porque o filme é sensacional. É impossível não comparar Ron Bugado com a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, e também com animações como Operação Big Hero e Wi-Fi Ralph mais singelamente, né? Quando a gente compara com a Família Mitchell, é nítido que esse aqui é mais um caso de filmes gêmeos, né? Pra quem não sabe, existe bastante isso no cinema, né? O caso mais comentado dentre as animações, normalmente é o caso de Formiguinhas da DreamWorks e Vida de Inseto da Pixar, que são animações lançadas no mesmo período, muito parecidas, né? E existem outros casos de animações gêmeas, né? Recentemente a gente teve aí o caso Festa no Céu e Coco da Pixar, e tem também o famoso caso da animação cancelada da Pixar, Newt, que seria uma animação gêmea de Rio, da Blue Sky, né? Então isso é uma coisa que acontece com certa frequência. Temos um caso em 2021. Ron Bugado e Família Mitchell não são só animações gêmeas por causa da temática tecnológica que é abordada, mas também pelos dramas e pela temática familiar que é abordada, né? Ambos os filmes trabalham uma temática familiar muito similar, com as suas peculiaridades, né? E aqui é muito fácil a gente comparar os dois filmes, né? Obviamente, eu acredito que a Família Mitchell é um filme superior, até pelo seu visual, né? O visual de A Família Mitchell é muito mais original, muito mais cool, mais moderno, coisa que Ron Bugado não é. O Ron Bugado tem a sua originalidade visual, tecnicamente o filme é primoroso, mas ele é muito mais tradicional, né? O que tem de inovador no filme, o filme até faz piada, tem uma piada com as orelhas, né? Porque o filme tem um formato de orelha diferente daquilo que normalmente a gente vê nas animações, né? Mas não é nada muito original assim, né? É uma coisa um pouco mais tradicionalzona que a gente vê com mais frequência, diferente da Família Mitchell. E a Família Mitchell eu acredito que é um pouquinho mais bem resolvida, tem um roteiro mais fechadinho e tem um foco maior nessa temática familiar que é mencionada, né? Que é a temática entre pai e filho, no caso filha e pai, né? Lá aprofunda mais porque essa é a temática principal do filme. Ron Bugado fala sobre isso, mas essa é uma temática secundária nessa animação. O foco aqui é na temática tecnológica e também na questão de amizade dentre as crianças, todo o círculo social da criançada é o que o filme mais quer conversar sobre, né? Por isso que essa temática familiar fica um pouco mais de escanteio e nesse quesito a Família Mitchell é mais bem resolvida, né? E Ron Bugado tem um pouco mais de falhas do que a Família Mitchell, a gente vai mencionar isso um pouco mais pra frente. Mas, por exemplo, comparando com as outras duas animações que eu falei que são similares, Wi-Fi Ralph, por exemplo, fala bastante da influência na internet e na mente das pessoas, né? E eu acredito que Ron Bugado dá uma surra em Wi-Fi Ralph nesse quesito. A criação de universo de Wi-Fi Ralph é primorosa, é espetacular, mas o Wi-Fi Ralph falha miseravelmente na hora de comunicar as suas mensagens. Ron Bugado não, Ron Bugado fala bem, fala o que quer, deixa explicado sem precisar ser expositivo e fala muita coisa relevante, importante, atual. Então assim, Wi-Fi Ralph e Ron Bugado, nesse quesito, né? nesse debate. E quando a gente compara com Operação Big Hero, obviamente a comparação é o Ron com o Baymax. E aqui é interessante, sou fã do Baymax, amo o Baymax, mas nada supera
o Ron. Cara, esse robozinho aqui é a coisa mais fofa que eu já vi na história do cinema. Ele é sensacional. É um Baymax 2.0. Até por causa da liberdade criativa que você tem, né? O Baymax, ele era um agente pessoal de saúde lá e etc. O Ron bugado é um amigo. Então o leque de piadas possíveis para você fazer com um personagem como esse é muito maior. E os roteiristas são extremamente criativos ao usar esse leque de piadas de todas as maneiras possíveis. Tem todo tipo de piada, todas elas funcionam, o personagem é hilário, carismático, engraçado, divertido, fofo, bonitinho. Eu quero um desse. É uma pena que a Disney não tenha fechado essa parceria com a Locksmith, porque a Disney tá só distribuindo o filme e o filme só vai estar lá no cinema. Imagina que legal se a gente tivesse brinquedos, bonecos, robozinhos, pelúcias do Ron, cara. Eu ia ter uma pelúcia do Ron pra dormir abraçadinho, com certeza. É muito bonitinho, é mais fofo que o Baymax. E agora a gente vai aprofundar nessas questões que o filme aborda, né? Primeiramente nessa questão social que o filme trabalha, que é muito relevante, muito importante. Gosto bastante dos diálogos feitos aqui, porque o filme fala bastante da influência da tecnologia nas nossas vidas, né? Até que ponto a tecnologia ela é um facilitador e a partir de que ponto ela se transforma numa coisa um pouco perigosa e numa coisa um pouco tóxica, né? Por exemplo, o trabalho do Ron é fazer amigos, ele tem que fazer amigos pra você. Então tem toda aquela questão de você encontrar a pessoa que gosta da mesma coisa que você, né? E aí isso gera coisas positivas, né? Eu vou fazer a comparação com o próprio smartphone, com o celular, porque eu conheci muita gente maravilhosa e show de bola virtualmente em outros lugares do Brasil e até do mundo por gostarem da mesma coisa que eu. Pessoas que gostam de ônibus, assim como eu gosto, e principalmente pessoas que gostam de Disney. Eu fiz amigos gigantescos na internet por causa disso, entendeu? Por ter os mesmos gostos. Mas existe aquele problema que, socialmente, no dia a dia, o celular isola, né? Afinal, as crianças de hoje em dia ficam o dia inteiro com a cara enfiada no celular e o social físico, né? O físico não existe mais tanto assim, né? Não existe com aquele peso que existia antigamente. Isso está se perdendo e o filme critica muito bem isso. E outra, né? A segregação que é gerada, né? Até porque é positiva essa união de pessoas que gostam mais da mesma coisa, mas e quando isso é uma coisa tóxica? E quando você une um grupo político com ideais um pouco polêmicos, né? E você junta essas pessoas e cria uma segregação, essas pessoas ficam unidas numa bolha ali e acabam ficando alienadas e sendo muito mais fácil de manipular, né? Com certeza foi assim que surgiu o bolsonarismo, por exemplo, né? Os bolsominions estão até hoje naquelas bolhas de WhatsApp deles lá, compartilhando fake news e completamente alienadas e burras e desligadas do mundo, né? E a gente vê a mesma coisa, por exemplo, com os petistas, por exemplo, e com outros grupos, ou até religiosos, né? Grupos religiosos, outras fake news, isso acaba gerando esse problema, né? Então o filme critica isso também, o que é muito interessante. Outra questão abordada é como essas ferramentas tecnológicas têm acesso a muita coisa pessoal da gente. Até que ponto isso é uma coisa facilitadora e a partir de que ponto isso se transforma em uma coisa perigosa, porque é facilitador com certeza, né? É muito mais fácil você pegar o seu celular e pagar uma conta só aproximando ele, mas não é complicado você ter uma empresa, uma grande corporação que tem acesso a todos os seus dados, ele tem acesso ao seu endereço, ao seu CPF, ao quanto você tem na sua conta bancária, aos seus gostos, tudo que você gosta de ver, que você gosta de assistir, o que você gosta de fazer, usar isso para te vender produtos, para te fazer propaganda, usar isso a favor e contra você. Então, até que ponto é interessante que a gente tenha um Google, um Facebook, um Instagram manipulando aquilo que a gente vai consumir, assistir, entendeu? Tudo isso é muito bem aprofundado, trabalhado e discutido pelo filme e é uma discussão extremamente relevante. Além disso, o filme também fala bastante de toda essa questão social, principalmente envolvendo as crianças, né? Essa busca incessante pelos likes e pelas curtidas e pelos compartilhamentos e comentários, e aí um comentário tóxico, um meme que vaza, uma coisa ruim de você que vaza, isso vira uma bomba em cima da pessoa que pode gerar depressão e, cara, muita coisa que por um lado é bom, mas que por outro lado pode se tornar tóxico e complexo. E como que a gente controla isso? Até que ponto isso é bom, sabe? Tudo isso tá dentro do filme, um filme para criança, então é muito relevante que a criança tenha acesso a esse tipo de coisa. E eu gosto bastante do roteiro de Ron Bugado ao deixar as coisas explícitas sem precisar ficar explicando. Não é um filme expositivo, não é um filme muito explicativo, não. As mensagens são passadas de maneira até clara, de maneira até bem
evidente por causa da temática que é abordada, mas sem precisar ter sempre um personagem explicando o que o filme tá querendo dizer, né? As mensagens, eles estão nas sublinhas, nos subtextos, né? E isso é muito bom, cara, isso é muito bonito, né? É muito bonito ver isso. Então, é legal como o filme também é bem estruturado, bem construído, né? E dá pra perceber que todos esses pontos que eu mencionei fariam de Rom Bugado a melhor animação do ano facilmente. Qual que é o problema de Rom Bugado? Bom, vou começar com uma reflexão aqui, que principalmente pra quem é fã de animações, principalmente animações da Disney, é uma reflexão que tá meio em alta aí, né? A gente vem numa pancada de animações recentes, principalmente da Disney e da Pixar, que não tem grandes vilões, né? Hoje em dia tem muito mais aqueles protagonistas enfrentando uma grande jornada e etc, ou alguns antagonistas posicionados pontualmente, mas nunca um grande vilão, nunca o bem contra o mal, nunca o herói contra o vilão, né? E aí a gente tem em algumas outras animações a tentativa de forçar um vilão, né? Nós queremos os vilões de volta, seria legal um vilão de volta, um vilão da Disney, uma animação da Disney clássica de princesa contra vilão, adoraria, né? Mas existem animações que não pedem por um vilão, existem animações que não precisam de um vilão. Vou dar alguns exemplos aqui. Moana, onde você encaixa um vilão em Moana? Não faz sentido. Frozen 2 menos ainda, não precisa ter o vilão físico ali. Soul, então, pra que vilão em Soul, entendeu? Não faz sentido, não cabe dentro do contexto. Aí a gente vem pra Rom Bugado, e Rom Bugado é o perfeito exemplo de uma animação que não precisava de um vilão. E eles forçam um vilãozinho que acaba se tornando extremamente exagerado, forçado e destrói o nosso envolvimento. Todo o envolvimento emocional que a gente tinha conseguido investir nesse filme é destruído quando o filme joga isso tudo pra fora e foca no bem contra o mal, no herói contra o vilão. Dava pra posicionar esse personagem dentro do filme? Sim, porque ele faz boas reflexões e boas críticas, mas existe um limite ali, sabe? Existe um limite do realismo ali, obviamente estamos falando de uma animação, mas na personalidade do cara dava pra você chegar até um limite desse realismo e fazer essas reflexões até com mais peso. Mas o filme extrapola e ele se torna uma caricatura gigantesca. E ele precisava ser só um antagonista ali, ele precisava ser um ponto que atrapalhava as coisas, mas não um vilão. Não precisava ter aquele embate final. Rom Bugado tem 1h40 mais ou menos de duração e poderia ser um filme com 1h30 sem os 10 minutos finais. Os 10, 15 minutos finais são descartáveis completamente. Até porque o filme tem um desfecho. O filme acaba dentro da cena do hospital lá. Pra quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. O filme tinha que acabar ali. Tudo que vem depois é inútil e infelizmente só destrói todo o envolvimento que a gente tinha depositado no filme. Rom Bugado tem uma gama de personagens espetaculares. O Rom, como eu já falei diversas vezes, é muito fofo. O protagonista é sensacional, um personagem humano, né? Ele tem os seus erros e acertos, é um personagem muito complexo e profundo. E todos os amigos dele na escola também são bons personagens, são mais unidimensionais, mas cumprem muito bem os seus papéis narrativos e são extremamente carismáticos. A família do protagonista é perfeita, perfeita. O pai e a avó dele são sensacionais, extremamente engraçados e cumprem muito bem os seus papéis dramáticos dentro do filme. E o próprio programador CEO da empresa que criou o Rom lá, que é a Bubble, também é um bom personagem e aquele vilãozinho posicionado poderia ser um personagem para fazer parte desse núcleo aí. É muito complicado quando você termina de assistir um filme com essa sensação, cara, sabe? Rom Bugado tava voando e o final do filme simplesmente estraga bastante da experiência. Obviamente, não é porque o filme tem um final ruim, não é porque um personagem estraga boa parte de toda a trama que estava sendo aprofundada, que todos os acertos do filme serão descartados. Não, eu ainda vou reforçar, existe esse problema, é um problema muito grande na minha opinião, mas Rom Bugado tem muitos acertos. É sem dúvida nenhuma uma das melhores animações do ano, uma das melhores animações que eu vi recentemente aí, facilmente. É uma excelente opção para criançada, para toda a família, não só para criançada, os adultos vão se divertir demais assistindo Rom Bugado. Só tem esse porém, mas tem o porém, mas não é um porém que faz tanta diferença aí. Vou deixar a dica reforçada aqui. Se você tem crianças em casa, vale muito a pena assistir Rom Bugado no cinema. Você vai se divertir e não vai se arrepender. Por isso tudo, para Rom Bugado eu dou uma nota 7. E agora eu quero saber a opinião de você que está me assistindo. Já assistiu Rom Bugado ou ainda não? Você já assistiu? O que você achou? Concorda comigo ou discorda? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Gosto muito de ler os comentários e prometo responder todos os mais relevantes. Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilo, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também não se esquece de deixar o like nesse vídeo que me ajuda pra caramba. Te convido a me seguir nas minhas
minhas outras redes sociais. Por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui. E é isso, muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!